Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Sidney e esse é o canal Sarando Vida. Eu gostaria de, nesse vídeo, estar compartilhando com os amados irmãos e gostaria até que os irmãos não pulassem nenhuma parte desse vídeo, acompanhassem até o final, porque é um assunto muito intrigante, muito interessante para o nosso elevo espiritual. Então, eu gostaria de estar falando nessa oportunidade do discípulo amado de Jesus. Para você, quem é o discípulo amado de Jesus? Até gostaria que depois você deixasse no seu comentário, também deixasse o seu like, que é muito importante para o nosso canal, vai nos ajudar muito. Então vamos ao que interessa, que é o assunto, quem é o discípulo amado de Jesus. Temos visto, irmão, que muitas pessoas, por tradição, por costume, por aprendizado, diz que o discípulo amado de Jesus é João. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz claramente, não existe texto bíblico que nos afirma que João é o discípulo amado de Jesus. Não tem texto bíblico. Acompanhe comigo uma coisa. João, capítulo de número 13 e o verso de número 23. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Disse que era o discípulo que Jesus amava, mas não disse o nome do discípulo que Jesus amava. Aqui ele não está dizendo o nome. Vamos mais adiante, capítulo de número 19 e o verso de número 26 e 27. Acompanhe comigo mais adiante. João, capítulo de número 19, verso 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e o discípulo a quem o amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o seu filho. Você vê que novamente aqui aparece o discípulo a quem ele amava, mas ainda não aparece o nome desse discípulo misterioso, não é assim? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 20, eu vou ler o verso 1 e 2 para os irmãos entenderem melhor. Capítulo de número 20 de João, verso de número 1 e 2. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. E correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava. Vejamos que novamente aparece aqui o discípulo a quem Jesus amava, mas não aparece o nome dele. O interessante é que Pedro apareceu aqui. Então a gente já tem uma confirmação categórica de que Pedro não é esse discípulo a quem Jesus amava. Não é Pedro. Está descartada aqui toda a possibilidade de ser Pedro esse discípulo a quem Jesus amava. Mas ainda não encontramos o nome desse discípulo. Mas vamos mais adiante. Capítulo de número 21 e o verso de número 7. Acompanhe comigo novamente. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, olha, novamente nós temos uma confirmação de que não é Pedro, tá? Não é Pedro. Porque diz assim, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Então nós vemos aqui que também não é Pedro. E também não apareceu ainda o nome desse discípulo amado. Mas tem mais um versículo aqui para nós finalizarmos esses textos bíblicos que fala desse discípulo amado. Capítulo de número 21 e o verso de número 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Quando Pedro volta, ele vê que alguém o seguia. E quem o seguia? Era o discípulo que Jesus amava. Então, louvado seja Deus, mais uma vez, não aparece o nome do discípulo a qual Jesus amava. Bom, chegamos a uma conclusão de que não encontramos nas páginas da Bíblia, nos textos bíblicos, nenhum indício e nenhuma afirmação categórica de que era João o discípulo amado.
Não encontramos base bíblica. Aonde nós achamos isso? Nós achamos isso em fontes extras bíblicas. Fontes essas, louvado seja Deus, que vai nos dar um respaldo melhor de quem era exatamente esse discípulo de Jesus. Através de fontes não bíblicas, vamos saber quem era o discípulo amado. Segundo Eusébio de Cesareia, Irineu, que viveu 150 a 200 anos mais ou menos depois de Cristo, ele foi um dos fundadores, um dos pais da igreja primitiva. Ele foi discípulo de Policarpo. E esse discípulo de Policarpo, ele nos afirma que o discípulo amado era João. Ele nos afirma isso. E Policarpo, os irmãos sabem, ele foi um bispo, foi o pastor de uma das 7 igrejas, a qual João escreve no livro do Apocalipse. Ele foi ali o pastor daquela igreja. Inclusive, o final da sua vida foi trágica, foi muito difícil, porque ele morreu queimado numa fogueira. Fizeram uma fogueira e pediram a ele que negasse a Jesus, e ele disse: não, acende logo a fogueira, porque eu quero encontrar com o meu Criador. Então você vê, meus amados irmãos, que nem tudo que nós falamos ou aprendemos está na Bíblia. Precisamos de fontes para buscar. É óbvio que nós aqui, louvado seja o nome do Senhor, temos uma clara evidência pelos textos bíblicos de que era João. Mas também, de contrapartida, não podemos afirmar de que era João. A Bíblia não afirma isso. Não tem texto bíblico que nos garanta que era João. Nós sabemos que é João através de fontes extra-bíblicas, como nós falamos aqui. Então, louvado seja Deus, que Deus possa te abençoar. Até o próximo vídeo, e nós estaremos trazendo assuntos polêmicos como esse. Deus abençoe.